Olá pessoal, então no vídeo de hoje a gente vai fazer uma introdução ao Plot. O Plot é a biblioteca que a gente sem querer está sempre usando nesses nossos vídeos aqui. A gente está essencialmente pegando uma massa de dados, acoplando essa massa de dados uma célula do tipo chart, que essencialmente é uma interface amigável para a biblioteca Plot. A gente mostrou isso no vídeo passado, a gente viu como é que a gente pode pegar essa célula do tipo chart e mandar ele escrever o código JavaScript correspondente e sai a especificação plot correspondente. Hoje a gente vai tentar fazer o contrário, a gente vai tentar escrever diretamente a especificação plot e vamos ver se a gente consegue mais ou menos entender como a coisa funciona. Ok? Então vamos a isso. Então temos aqui um notebook que eu já comecei, chamei ele, esse notebook de introdução ao plot. Como sempre, vamos pegar a nossa massa de dados, que é, para não sair do nosso costume, a massa de dados dos pinguins. Dados igual a pinguins, penguins. Depois eu prometo que a gente vai trocar de massa de dados, mas por enquanto é só para a gente poder estudar a partir de uma massa de dados que a gente está conhecendo bastante bem. Ok, então está aqui a nossa massa de dados. Agora, em vez de dizer assim, olha, create chart, por exemplo, eu vou tentar escrever aqui diretamente código JavaScript. Então, como a gente viu no vídeo passado, o que ele normalmente gera é alguma coisa do tipo plot ponto alguma coisa. Plot é a biblioteca. Então, se você dissesse só plot, ele vai dizer assim, olha, plot é uma biblioteca que tem essas funções todas aqui, tem assim uma grande quantidade de funções e, naturalmente, a gente não pode almejar dominar isso logo de cara. Mas, claro, a gente precisa de olhar o manual, né, o manual do plot e ver o que cada uma dessas funções faz. Hoje a gente vai se debruçar praticamente que só numa uma função chamada auto. Então, plot.auto essencialmente faz aquilo que aquela interface faz. Então, o que faz plot.auto? Você passa aqui entre parênteses a massa de dados, no nosso caso aqui é dados, não é isso? E a especificação. Essas opções aqui vão trazer as especificações. Assim, minimamente, quando a gente cria aquele diagrama né, de barras, a gente coloca aqui x, por exemplo, x é a variável species. Eu também não estou enfatizando muito nisso, nessa sintaxe do JavaScript, porque isso assim, eu explicar a sintaxe é melhor a gente ver pelo exemplo. Então, aqui no nosso caso aqui, por que tem essa chave aqui? Porque o que você está passando é um objeto, os objetos estão sempre chaves. O que tem dentro de um objeto? Uma série de campos. Esses campos são nome, no caso aqui x, dois pontos, o valor desse campo. Então, o que eu estou dizendo é que o campo x tem a ver com species. Muito bom. Se eu disser assim, mandar executar, o que vai sair? Não vai sair nada muito legível. Isso por quê? Porque o resultado dessa chamada de função plot.auto é uma especificação. Essa especificação, para gerar um gráfico, eu preciso chamar o método plot pequeno, plot com letra minúscula. Então, se eu disser agora ponto .plot, eu tenho aquele gráfico de barras, onde eu tenho agregado por espécie a quantidade de indivíduos de cada tipo de pinguim. Ou seja, a especificação é uma especificação bem sucinta e esse plot.auto, ele na verdade é como a gente chama de uma marca. O que é uma marca? Uma marca é uma marca gráfica. Então, se vocês forem olhar, por exemplo, no manual, vou mostrar aqui rapidamente o manual do plot, você vai ver que existem diversas marcas. A gente está falando da marca Alto. A gente já viu, por exemplo, que tem a marca Dot, a marca, sei lá, tem uma porção delas, né? Bar X, bar Y. A gente tem visto isso na hora que a gente pede para
pega aquela interface do chart e manda dizer assim, olha, me dá o código JavaScript correspondente, tem visto que sai dot, sai essas coisas. Aqui a gente está dizendo alto e ele está fazendo essas mesmas escolhas, só que sem nenhum tipo de especificação mais detalhada. Ele está fazendo essencialmente o que a interface do chart faz. A única coisa que eu estou fazendo é, em vez de preencher numa caixa de diálogo, eu estou escrevendo diretamente no código, essencialmente o que eu preencheria naquela interface. Então, eu posso, por exemplo, dizer x species e, por exemplo, y island. A gente agora tem aquele outro tipo de gráfico que quando a gente preenche a segunda caixinha de diálogo e pergunta o que, que vai no Y, aqui se escolher Island sai exatamente esse gráfico. A gente lembra isso de vídeos passados. Muito bom. Uma coisa que eu queria falar é que essa maneira de escrever código é mais ou menos sempre a mesma coisa. A gente tem visto, se vocês forem olhar nos vídeos anteriores, você vê que em vez de fazer isso, às vezes ele mostra alguma coisa do tipo, eu vou até trocar isso aqui, criar uma outra célula, só para a gente mostrar. Às vezes aparece assim, plot grande, ponto plot, abre parênteses, uma chave, e aqui a marca, né? Aí você diz assim, marks, e um array de marcas, tá certo? Por exemplo, plot ponto alto. Dados, vírgula. Mesma coisa que tem aqui em cima. Vou até copiar. Nananana. Pronto. Ok. Então é totalmente equivalente a fazer isso, tá? Aí vocês devem lembrar também que quando a gente faz esse tipo, a gente pode botar aqui algumas opções. A gente pode, por exemplo, trocar a margem esquerda. É isso? Então a gente pode botar a margem esquerda aqui, margin left. E observe que o próprio Observer já sugere para vocês algumas coisas para você não precisar lembrar necessariamente de todas as opções. Então, margin left, por exemplo, botar 100. Sempre essas opções têm que ser separadas por vírgula. E agora eu troquei essa opção, essa configuração, e agora eu tenho um pouquinho chegado para a direita. E eu posso botar, por exemplo, width, posso botar outros tipos de margem, margem bottom, etc. Posso alterar alguns canais. A gente viu aqui, por exemplo, que ele já está usando automaticamente o tamanho da bolinha, né? Então a gente pode botar essa opção aqui também. Por exemplo, o canal R, que é o que dá o tamanho raio da bolinha, eu posso configurar isso dizendo R tem um range, que em vez de ser. Isso eu fiz no vídeo passado, se vocês lembrarem disso, entre 1 e 30, por exemplo. Ok? Então, isso é mais uma opção de configuração. Eu posso chegar e dizer assim, sei lá, height, em vez de ser o height default, mandar espalhar um pouquinho mais, height ser, digamos, 300, ok? Posso dizer, enfim, posso fazer uma opção de coisas aqui, passando essas opções aqui antes do plot, antes de dizer as marcas. Eu posso também fazer o contrário, eu posso chegar e dizer assim, aqui, copiar isso tudo aqui, olha só, esse margin left, height, R, etc., copiar para cá e essencialmente é a mesma coisa, tá certo? Tanto faz você pegar o objeto e chamar, né, esse objeto até aqui e dizer plot, vou botar aqui, chegar, executar isso, então temos o mesmo resultado. Então essas opções para o plot, que essas coisas aqui são opções para o plot, plot minúsculo, podem ser passadas ou diretamente quando você chama o método plot, ou então se você disser plot, você pode dizer que as marcas são essas, ok? É mais interessante esse método aqui, porque aqui eu posso botar diversas marcas. Eu posso, por exemplo, dizer aqui, além do plot ponto alto dados, eu posso dizer assim, eu quero fazer um frame, fazer plot ponto frame, um outro tipo de marca, ok? Esqueci alguma coisa, esqueci de uma vírgula aqui, já está reclamando. Sempre que você vê alguma coisa vermelhinha, é porque você esqueceu de alguma
alguma detalhe da sintaxe. Então agora eu posso dizer plot.frame, ok? Ou seja, além dessa marca que é o gráfico propriamente dito, eu também quero acrescentar a marca de uma moldura. E eu posso fazer isso aqui também? Posso. Na verdade, eu poderia chegar aqui, né, nessa outra variante, né, da sintaxe, eu poderia dizer assim também, botar outra marca. Posso dizer assim, marks, e botar o frame aqui, ok? Frame, plot.frame. Já que frame é um método de plot. Ok, é a mesma coisa, tá certo? Enfim, então não se deixem se confundir com isso, e essas duas maneiras de escrever marcas e opções são perfeitamente válidas. Agora, a gente está fazendo aqui uma coisa que assim, é um shortcut, é um atalho para o plot, porque o auto dá para a gente uma série de opções de graça. Ele escolhe algumas coisas de graça para a gente e a gente nem precisa se preocupar muito. Por exemplo, aqui o que ele está fazendo, a gente viu já dos vídeos passados, está dizendo assim, olha, a quantidade de indivíduos vai ser usada para o canal R, que é o tamanho. Você não disse aqui explicitamente, você não disse para ele contar, né, o número de objetos e dizer isso é o raio. Ele já fez automaticamente, assim como ele fazia naquela interface de diálogo. Aqui, para você fazer a mesma coisa sem dizer alto, você fazendo as marcas tati bitati mesmo, dizendo, ó, quero uma marca. Porque a marca que ele está usando aqui, na verdade, é a marca dot. Ele está dizendo, desenha uma bolinha para cada agregado, né? Para cada uma dessas células vai virar uma bolinha. Ele faz isso automaticamente sem você dizer explicitamente, ok? Se você quisesse fazer esse gráfico sem usar o alto, poderia. Tá? Eu poderia fazer alguma coisa do tipo, deixa eu ver se eu consigo fazer isso sem usar o alto. Eu poderia fazer plot, ponto, plot, mais uma que eu tinha antes, né? As nossas opções, vou deixar as opções de lado, porque não são muito necessárias, mas o que eu queria fazer é colocar como marks, um plot.dot. Agora eu estou explicitamente dizendo, quero que seja dot. Dot de quê? De dados, não é isso? E aqui eu vou dizer, por exemplo, o quê? Eu quero que seja. Na verdade, o que eu gostaria de fazer é que eu agrupasse, né? Eu tenho que agrupar isso por x e y, né? Então eu teria que dizer alguma coisa assim, agrupa, eu teria que dizer plot.group, e aqui dizer, quero que agrupe, dizendo o agrupamento vai ser no canal raio, vai ser o count, entre aspas, né? Count é aquela opção, né? Como você vai agregar? Pela contagem. E tem que dizer também que como é que você caracteriza o grupo. Então você teria que dizer alguma coisa do tipo X é espécie e o Y é island. Island é o nome do atributo. Vamos ver se vai sair alguma coisa. Esqueci alguma coisa. Esqueci o que? Esqueci de fechar, né, a chave ali. Isso. E esqueci também de fechar esse parênteses aqui. É isso? Não, 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 não. Ah, não, esqueci esse daqui também, esse parênteses aqui. Ok. Fechei aqui, tá, 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 tá. Ótimo. Então, mais ou menos o que a gente tinha antes, sem aquelas opções. Se eu colocar essas opções todas aqui, vai sair, né, esse mesmo gráfico aí, ok? Naturalmente, se eu quiser aquele frame, né, tem que acrescentar
aqui na lista de marcas. Ok, então acho que por hoje é só. Eu quero que vocês percebam como o auto já nos deu uma série de coisas. Esse agrupamento aqui, ele foi construído implicitamente na hora que você disse auto. Então, o auto é uma grande pedida para fazer uma porção de coisas sem você escrever muito código, tá certo? E mais tarde a gente vai ver cada uma dessas marcas, não vai ver todas, né? Mas a gente vai ver como montar essas marcas usando esse esqueminha aqui, dizendo marcas são essas, os canais X, Y, etc. são esse, a cor é aquela, etc. É que preenche dessa cor, preenche da outra cor, e vai sair o gráfico correspondente, tá bom? Então ficamos por aqui por hoje e a gente se vê no próximo vídeo.